Então, vídeo de inglês. Pra você acompanhar, é melhor você olhar as frases, né, escritas em inglês e tudo mais, porque eu não vou ficar com plaquinha nesse vídeo. Vem aqui embaixo, tem um link pro download do PDF com o material desse vídeo. Dá uma olhadinha lá e fica com o vídeo aberto numa guia e o arquivo aberto em outra, ou sei lá, dá um jeitinho aí pra você acompanhar direitinho, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre voz passiva. O professor tal que dá as aulas. As aulas são dadas pelo professor tal. Você percebeu que que o professor tal dá as aulas. Dá é o presente, então as aulas são dadas, são no presente também. Isso no português, no inglês não vai ser diferente. Eu só falei em português para ficar mais claro para você que quando você usar o verbo to be, que é o verbo ser, você vai usar ele no mesmo tempo verbal do verbo da outra frase. Eu vou dar aqui os dois primeiros exemplos da passiva, só para você lembrar o que é passiva em inglês agora, tá? This castle was built in 1614. Este castelo foi construído em 1614. Na hora de falar anos, é muito comum nos Estados Unidos separar, sabe? Tipo, 1984, 1984. My car was stolen last night. Meu carro foi roubado ontem à noite. Você usa a voz passiva quando a coisa mais importante é aquilo que sofreu a ação, não aquilo que fez a ação. Então, por exemplo, o celular foi comprado pelo fulano. O que é importante é que o celular foi comprado pelo fulano, não que o fulano comprou, entendeu? Então, a coisa principal da frase é o celular, entendeu? Tipo, você vira e fala, cadê o celular? O celular foi pego pelo fulano. Então, o importante ali é o que está sofrendo a ação. A gente usa a voz passiva para dar ênfase àquilo que está sofrendo a ação. A famous writer wrote that book. Você pode perceber que, nesse caso da voz ativa, o que é importante é que foi um escritor famoso que escreveu aquele livro. Tanto é que um escritor famoso é o sujeito da frase e aquele livro é o objeto direto. No caso da voz passiva, eu tô olhando, gente, desculpa, mas era pra vocês estarem olhando o documento, não era pra estar olhando pra minha cara, olhando pro notebook, mas enfim. Na voz passiva, a gente vê que that book was written by a famous writer vai dar uma diferencinha aí, que agora o that book é o sujeito da frase. Porque o que é importante é que aquele livro foi escrito por um escritor famoso. O escritor famoso, por um escritor famoso, que é by a famous writer, vai ser o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o sujeito da voz ativa. Só isso, cara, não tem mistério nenhum. E o objeto da voz ativa, nesse caso, that book, vai virar o sujeito da outra frase. A famous writer, que seria o sujeito, por exemplo, da voz ativa, ele vai se transformar no agente da passiva. Vai ser o cara que vai fazer a ação, só que ele não vai ser mais importante, o foco não vai ser nele. Tanto é que o sujeito, nesse caso, vai ser o que era o objeto. Você tá entendendo, né? E a gente vai usar o verbo to be. Meu amigo, se você não sabe conjugar o verbo to be... A, kill yourself, and B, as if. Right? Você vai usar o verbo to be junto do past participle. E aí vai juntar esses dois pra fazer a voz passiva. O que é o past participle? O passado particípio. O passado particípio é a terceira coluna daqueles verbinhos irregulares. Sabe os verbinhos irregulares que você aprendeu tipo ano passado? Mentira, eu acho que eu aprendi na 7ª série. Eu não sei em que série você aprendeu, mas eu aprendi na 7ª. Aqueles verbinhos que você tem que ficar repetindo pra lembrar. Então, eu não sei você, mas eu tenho uma lista de verbos irregulares. Você não vai lembrar tudo, mas pra prova você vai lembrar os mais importantes. Tipo, to cut. Se você não souber, tipo, se mata. To learn, to fall, to fight, to hear, to hold, to hurt, to keep, to know, entendeu? São verbos assim que você tipo, tem obrigação de saber. To know, knew, known. To fly, flew, flown. São verbos assim que... E se você parar pra perceber, tem até um padrãozinho.
entendeu? Então, assim, são verbos que você tem que saber, assim, pelo menos os principais. Se você não souber, você tá ferrado. Desculpa, mas é verdade. Porque você não tem como você transformar uma voz da ativa pra passiva assim, o passado particípio. Você vai meio que se ferrar na prova se você não souber, pelo menos os mais importantes. Pois é. Você pode descobrir quais são os mais importantes fazendo as lições de casa. Você vai ver os verbos que mais vão aparecer. Normalmente os professores não vão cobrar de vocês verbos que vocês nunca viram na vida. Velho, estuda, cara. Entendeu o mistério? Inglês é a matéria mais legal de se estudar porque você consegue estudar vendo filme, você consegue estudar vendo seriado, você consegue estudar ouvindo música. Inglês é a matéria mais legal de estudar, entendeu? Depois de um tempo, você assistiu tanto seriado, você assistiu tanto filme, você ouviu tanta música, que a conjugação dos verbos, a maneira como as frases aparecem, se torna muito intuitiva. Eu acho que é a única matéria, inclusive, que você pode fazer assim, com exceção de história, porque você pode ver filmes de história. Geografia, mais ou menos, mas enfim. Então assistam, né? Enfim. Aí eu coloquei aqui outros exemplos que eu não vou ler, porque vocês vão ter o arquivo, porque vocês vão fazer o download. E eu também... Porra, são 2 horas... Passou já de 2 horas da manhã. Eu tava até agora fazendo o roteiro dessa porcaria. Eu não tô com muita vontade de ficar explicando os Big Doubles. Mas tem aqui umas observações que é importante. Aqui, ó, se o verbo na voz ativa for seguido de preposição, a preposição acompanha o verbo na voz passiva. Lógico, porque a preposição, de certo modo, vai completar o sentido da frase. Então, isso é meio óbvio. Verbos com 2 objetos admitem 2 formas de passiva. Isso não é tão intuitivo, mas... Até porque a segunda aqui dos 2 exemplos, tipo, Jim was given the money. E Mary will be given the message. Não é muito intuitivo assim. Isso pode soar meio estranho. Mas tá certo. Isso é só pra você saber. O agente da passiva é normalmente omitido quando não for importante ou desconhecido óbvio no contexto da oração. É que nem... Cara, as regras não mudam, velho. A única coisa que muda é a língua. Eu não sei o segredo que as pessoas enxergam nisso, cara, na moral. Desculpa, eu sei que esse vídeo não tá muito bem explicadinho, mas não tem o que explicar, cara. Não tem muita coisa pra explicar. Aqui, ó, usamos with pra indicar o instrumento usado pela gente pra fazer algo. Então aqui, ó, Sally was hit by a boy, Sally was hit with a stone. Tipo, a Sally foi atingida por um garoto, a Sally foi atingida tecnicamente por uma pedra, se você parar pra pensar na tradução. Eu acho que eu devo ter te confundindo mais, né? Não devia ter falado nada. O segredo do inglês é ter prática. E às vezes você não tem uma pessoa pra praticar com você. Eu falo sozinha. Na verdade, eu acho que eu falo sozinha desde que eu tinha, tipo, 12 anos. E... 2 anos é o quê? 6ª série? De verdade, eu comecei a ficar boa no inglês a partir da 8ª série, que foi quando eu comecei a assistir Friends. Aí eu fui adotando o vocabulário, né? Isso aí é só pra você ter uma ideia da importância de assistir seriado. E o meu quarto é, tipo, do lado do quarto dos meus pais. Então, sabe aquela coisa de adolescente irritada que começa a reclamar da vida? Então, eu falava em português e eles entendiam. Aí eu comecei a falar em inglês. O que eu tô dizendo é o seguinte. Eu sei que você pode ficar meio de louco por falar sozinho, cara. Mas a minha prática falando sozinha foi o que fez a diferença, assim, entendeu? Vão te taxar de louco. Aqui no bairro eu já sou a doideira, já. Aqui no bairro, porque eu ando na rua e eu meio que falo sozinha andando na rua também. Eu meio que falo sozinha andando na rua. Os meus pais já admitiram que acham que eu sou louca. Os meus amigos da escola já me viram descendo a rua, falando sozinha. As pessoas perguntam, você tá cantando ou você tá falando sozinha? Eu... Cantando. Só que não. Ha! Merda, agora eles sabem o meu segredo. Eu sei que podem me taxar de louca, mas ainda assim, o meu inglês é muito melhor que o seu.
Nossa, eu dispersei bastante, né? Você vê, eu tiro nota boa em gramática e eu nem estudo gramática. Se você me perguntar as regras, eu não sei. É tudo muito intuitivo. Então, assim, na moral, você vai ter que tanto praticar ouvir, quanto fazendo os exercícios, quanto falando também. Cara, eu tô desperdiçando muito, velho. Eu acho que é o sono, velho. São 3h40, velho. É por isso que eu tô louca já. Se você gostou do vídeo, vem aqui embaixo, clique em gostei. Se inscreve pra receber os outros vídeos. Até mais. A Kill Yourself BSF. Aí a gente coloca o videozinho da Naya. Colocar o vídeo da Naya! E se as pessoas falarem mal que você tá... mal de você, que você fala sozinho, você vira e fala assim... Não, é que assim... Eu gosto de ter conversas intelectuais. Já que as pessoas como você não acompanham, eu tenho que falar comigo mesmo. Na verdade, o fato de eu falar sozinha é culpa sua. Não importa se você tá falando sozinho, o que importa é que você tire nota boa na prova depois e que você consiga passar no vestibular e etc, blá blá blá. O que importa é que você tenha um entendimento da matéria. Foda-se o que as pessoas acham de você. Se você pratica sozinho, o que você faz? Segue o seu coração! Segue o seu coração, faça o que o seu coração manda você fazer.